As que eu escutei agora, principalmente aqui é do Zé Raimundo, do Cassiano, do Lídio, porque o que eu vou falar aqui, eu estou procurando fazer de uma forma até didática, técnica, e para que haja um entendimento de que essa privatização que querem fazer, ela existe falhas, ela existe falta de respostas que deveriam ser questionadas, né? Ao poder público, de como vai ser a solução, né? Como é que vai fazer para isso se tornar possível, né? Então, eu gostaria de começar pelo início da CBTU, onde tudo começou, e o Zé Raimundo aqui, ele até deu uma pincelada inicial na fala dele, achei muito interessante. E, por favor, Marcos, para não sair do foco, eu fiz desta forma. Bom, no final da década de 60, 70, em função da considerável redução dos investimentos decorrentes da significativa perda de mercado, sobretudo para o modal rodoviário, a rede ferroviária foi extremamente afetada, tornando-se incapaz de gerar recursos de forma a cobrir os custos do serviço, as dívidas contraídas, criando desta forma uma dificuldade elementar em ir ao exterior buscar recursos de financiamento. Impossibilitada de buscar esses recursos graças ao déficit operacional, que em grande parte se localizava no transporte de passageiros, a rede foi se tornando cada vez mais deficitária. A solução encontrada, então, foi segregar e tirar do seu balanço o déficit representado pelo transporte de passageiros, direcionando o problema para a sua diretoria metropolitana. Em 22 de fevereiro de 84, através do decreto 89396, foi criada a CBTU, uma sociedade de economia mista, subsidiária da rede e sucessora trabalhista da extinta empresa ferroviária Ingefer. Hoje, a CBTU é uma empresa pública, como todos sabem. Marcos. Primeiramente, houve um compromisso do governo federal de fazer investimentos de recuperação de sistemas, de modernização e, em alguns casos, de expansão. Aí, vamos ver situações diferentes para cada local com sua característica. Cada regional tem a sua característica. Falando aqui pelo Sindmetro, então eu vou dar um pouquinho mais de ênfase na STUBH, no metrô de Belo Horizonte. Os projetos concebidos naquela época visavam unicamente retirar o passageiro da linha de carga e fazer a segregação nas passagens do centro da cidade de Belo Horizonte, de Recife e outras superintendências urbanas da CBTU. Ou seja, o transporte de passageiro não era uma finalidade principal. Por essa razão, ficou fácil de se constatar a pouca interação com o planejamento local das cidades, dos estados, do governo e das capitais. A situação, para cada regional, ela tem a sua característica própria. Então, resumindo aqui, a rede tinha uma substancial redução de investimento, uma perda de mercado, uma incapacidade de gerar recursos para cobrir os custos e honrar dívidas, dificuldade de buscar recurso financeiro, e a solução foi tirar do seu balanço o déficit representado pelo transporte de passageiro. Como fazer isso? Criando a CBTU. Então, quer dizer, essa contramão, ela começa aí, porque foi criada para resolver o problema da rede, exclusivamente, não necessariamente dos passageiros em questão, do usuário. Bom, Marcos, por favor. 35 anos depois, o que o governo federal realmente tem a oferecer ao governo do estado é iniciativa privada? Em Belo Horizonte tem, em outros também, mas no nosso aqui, tem a oferecer um sistema degradado, isolado da realidade urbana, uma vez que não foi levado em conta o planejamento urbano e nem novos investimentos foram feitos, né? Os projetos da estação não interagem com a cidade, principalmente no trecho inicial que foi Central Eldorado, né? Ali foram pondo estações da cabeça de cada um, usando aquele trecho, o paralelo à rede. Então, aqui vai ser bom. Mas não foi feito um planejamento para aquilo, para ver se era mais perto, se facilitava para o usuário, se teria uma integração, enfim. Né?
As novas estações, que foi o investimento da Central Vilarinho, muito boa. Aí você pode dizer que já está mais perto do público. Porém, ela é concorrente direto com o sistema móvel. Quem não é daqui, for para Confins ou para aquele lado de lá, vai ter oportunidade de ver na Avenida Cristiano Machado o metrô e o corredor de ônibus paralelamente andando, né? E o corredor de ônibus também tem uma via expressa. Então, evita mais engarrafamentos. Os altos custos de manutenção, os altos custos de energia de tração, os aproximadamente 1.900 empregados efetivos, os aproximadamente 200 terceirizados, né? A tarifa econômica, até 2018, antes desses aumentos, que eram 1.080, mesmo tendo problemas de acesso, mesmo tendo uma integração falha com o metrô, em certos casos, para muitos usuários era vantagem. Por que era vantagem? Porque era 1.080, muito mais barato do que o ônibus. Então nós temos depoimentos, vários depoimentos, de usuários que preferiam andar 1 quilômetro, 1,5 km para chegar àquela estação, mas economizaria, sobraria mais para ele. Então isso se tornava uma vantagem, né? Mas, depois que começaram esses aumentos, começou uma perda evolutiva na arrecadação de usuários, que foi a partir desses aumentos. Marcos, por favor. Bom, isso que vocês estão vendo aqui foi fornecido pela CBTU, o jornal Hoje em Dia, né? Então, para ver o que aconteceu. No ano de 2000, de janeiro a julho de 2018 a 2019, nós tivemos uma perda de 1,2 milhões de passageiros. No comparativo de junho, só junho e julho de 18 e 19, após os reajustes, nós tivemos uma queda de 861 mil usuários, né, a menos. Aí, se vai se perguntar isso à CBTU, chega lá e fala, mas por que caiu? Aí vão dizer, não, mas porque é o período de férias, né? Então o período de férias cai porque está todo mundo de férias. Até parece que o nosso país está muito bem, todo mundo empregado, cheio de dinheiro, 860 mil usuários, junho foi para a praia, foi viajar, está todo mundo com o bolso cheio, né? Mas mesmo que isso fosse verdade, no mesmo comparativo anual de janeiro a julho, foi 1,2 milhões. De junho a julho, foi os 860 que eles dizem que estavam de férias. Pô, mas aí está sobrando 339 mil usuários anteriormente às férias, né? Todo mundo empregado, ganhando muito bem com a praia, que esses 300 não tem explicação, não tem férias nesse meio. Então a única explicação de tudo isso foi o aumento de tarifa. Marcos, por favor. Isso é a informação dada pela CBTU daquela. Bom, então isso, inicialmente, é o que nós temos hoje de concreto a oferecer para a privatização. Essa maravilha toda, esse lucro, essa quantidade, um sistema completamente degradado, uma falta, uma tarifa mais alta. Então, essas são as vantagens concretas que nós temos a oferecer. E as vantagens futuras que nós temos, que o governo federal tem realmente a oferecer ao governo do Estado ou à iniciativa privada? Bom, esse quadro que vocês estão vendo aí, ele foi de novembro de 2018, que foi um estudo feito pela Metrominas, governo do Estado de Minas Gerais, que gastou alguns bons milhões, alguma coisa em torno de 50 milhões para fazer esses estudos, e que chega à seguinte conclusão: para fazer essa expansão, a Metrominas precisa de 9,8 bilhões de reais. Considerando que o Estado de Minas Gerais está falido, considerando que o Estado de Minas Gerais, há uma semana atrás, ameaçou cortar a verba da Assembleia Legislativa, cortar a verba do Tribunal de Justiça, isso aqui é fictício. Ele precisa dos 9 bilhões, mas ele não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento do dele, né? Então, isso é uma fonte da Metrominas. Marcos, por favor. Concomitante a Metrominas, que é Estado, veio a BH Trans. Veio a BH Trans e fez um estudo dela com base em 2016.
2016, a BH13 dizia lá que para apoiar a implantação, vamos resumir, ela precisava de 6 bilhões 562 milhões de reais. Eu acredito que a prefeitura não tem esse dinheiro, porque também está na mesma situação, assim como o país inteiro está na mesma situação. Então é muito fácil vender essa dificuldade, de querer colher uma facilidade, dizendo que 6, aí 15 bilhões de reais, pessoas falando, 15 bilhões, pessoas que não têm um centavo para fazer isso. Então, onde é que vem esse dinheiro? Do governo federal? Ótimo, Marcos. Aí vem a pergunta aqui no caso, então. Se estão esses 15 bilhões, por que os estados de Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, ou qualquer outro aqui presente, iriam assumir alguma coisa que dá prejuízo? Além disso, como são sistemas degradados, por que aqueles governos assumirão o ônus do sistema? Porque outra coisa, não é que vai entregar o metrô de Belo Horizonte, está tudo certinho, a manutenção muito bem, as estações funcionando, vento em popa. Não, está tudo degradado. Uma coisa engraçada é a seguinte: chove dentro da estação, chove dentro do trem, não tem luz nos acessos das estações, né? Pega-se os funcionários, agora está sorteando, né? Quem pode trabalhar na folga, quem pode, ou seja, né? E ainda dizem que não, a máquina está inchada e tem que mandar muita gente embora. Não é a realidade que vivemos. Isso é fato, isso é um fato, isso não tem muito ao que se questionar. E os custos de operação e manutenção do sistema, que são altos, os custos administrativos, a folha de pagamento. Fala-se muito, gasta 50 milhões para fazer o projeto, mas isso que eu acabo de falar não tem explicação. Só fala que vai abrir um buraco aí, sair, o metrô vai chegar lá, precisa... Mas não é só isso, não é só isso, né? É para fazer o buraco, botar a estação, é os 15 bi, mas e o que vem depois disso? Quem assume? Como faz? Da onde vem essa receita? Marcos, por favor. Bom, o secretário de Estado, né, vem com esse papo aí, ó. Quem tem competência para explorar o metrô de BH é o Estado. O governo do Estado espera ter gestão do metrô de Belo Horizonte até 2001 e diz que existe uma empresa pública estadual, a Metrominas, paradinha, só esperando a decisão para a CBTU. Eventualmente, a Metrominas poderá ser privatizada. Depois a ideia é expandir as linhas, ou seja, os 15 bi. Mas não explica qual aporte que o governo federal terá que dar para custear a expansão do metrô. Não explica de onde virão os recursos para a manutenção, operação, modernização do sistema, visto que com sucessivos reajustes de tarifa, a demanda vem caindo. Nem muito menos se o Estado de Minas Gerais tem como arcar uma folha de pagamento do STUVH, ou qualquer outra, ou quem vai arcar com esse coisa, ou aonde vão os funcionários, ou como é que fica. Ou inclusive se podem ir para o Estado, uma vez que federal, estadual, como é que passa. Então, essas são questões que influenciam a vida das pessoas, de um modo geral, o próprio funcionamento do sistema, mas não tem explicação. Mas mesmo assim, fizeram um plano que basta nos dar 9 bi e 800 que resolvemos o problema. Mas o Estado está falido. Então, Marcos, por favor. A gente tem que considerar também o seguinte: o setor privado não tem investido na melhoria do sistema. E existem indicações de desvios de recursos para outras aplicações externas, o seu ramo econômico, e chegando aos ilegais. Bom, esses 9,8 bilhões, o Estado, o que ele pode fazer? Tirar um pouquinho aqui, tirar um pouquinho ali para resolver seus problemas. E dos 9, passar para 10, passar para 11, tinha uma pedra, na hora de fazer o túnel, teve uma pedra que não estava lá no contrato, então isso vai encarecer mais, e dessa forma, aquilo que era para ser 9, passa para 90, e mal acabado, né? Então é uma forma, né? Porque o que não dá para entender é o seguinte: com tanto prejuízo dando mal, por que esses aí querem? Qual a vantagem verdadeira deles? Né?
Então, para dizer que não, mas não existe isso, a privatização não vai estar nada de legal. Tudo bem, no final do ano passado, a Justiça aceitou um acordo com o Grupo CCR e o Ministério Público de São Paulo, e no início desse ano foi homologado. A empresa propôs delatar 15 políticos que receberam dinheiro de campanha via Caixa 2 e pagaram 81 milhões, sendo que parte do valor é empregado diretamente em reforma da biblioteca da USP. O governo quer dissolver o acordo desses moldes, mas não porque ele não quer o 81, é porque ele acha que o 81 tem que ser aplicado como ele quer, e não com a destinação que foi dada. Mas o engraçado aí é o seguinte, vai dar 81 milhões, porque a CCR, que é a empresa, vamos privatizar, que é muito bom, olha aí a CCR, vai dar lucro, há quem diga até que Salvador está dando lucro, né? Mas, nesta brincadeira, muitos desonestamente se beneficiaram. Né? O metrô Rio, mesma coisa, é uma empresa pública respeitável, com vagões, plataformas, estações limpas, organizadas. É uma mais daquelas empresas privadas que ganham muito, prestam um péssimo serviço, em composições cheias e nenhum investimento de ampliação do sistema por parte da empresa. Né? Aliás, gasta o dinheiro, por isso que eu falo, o que veio antes de mim aqui é completo o que eu estou falando. Como o Pablo falou, abrir o buraco, agora quer tampar o buraco. Pois é, mas quem pagou por esse buraco para abrir e vai pagar por esse buraco para fechar, é quem está sentado aqui. E muito mais. Então, isso é um desperdício, uma falta de planejamento, porque na realidade, é como lá no início, não foi feito visando o povo, não foi feito o usuário, não foi feito a população. Foi feito resolver um problema da rede, foi feito com chaves e tantas outras coisas que sabemos muito bem como andam. Né? Um outro argumento em favor da privatização é que o setor poderia operar com mais eficiência, introduzindo inovações no sistema de prestação de serviço. Nada mais falacioso, tendo em vista a realidade que se vive no Brasil. Então, uma coisa é falar do que a gente projeta que poderia ser, outra coisa é o que realmente é. O que a gente sai daqui agora, vai ali na rua e vê, comprova, é real, é concreto. Bom, Marcos, por favor. São inúmeros argumentos contrários à privatização da CBTU. O que ressaltamos é a relação entre o Estado e a iniciativa privada nas últimas concessões do setor. Os dois sistemas têm contratos que, para manter um equilíbrio econômico-financeiro e de expansão do sistema, entre outros, exigem aportes milionários do poder público. Ora, com o aporte dessa cifra por ano, o metrô de Belo Horizonte poderia chegar a ser superunitário. Seria possível sair dos 180 mil, que antes da subida era 220, e que nós estamos perdendo, mas tirar desses 180 mil e chegar a 500 e 600 mil. Isso com a tarifa social. Então, até o seguinte, quando se faz o planejamento anual da empresa da CBTU, se diz lá, precisamos de um orçamento de 1 milhão. De cara vem a notícia de cortar 70%, então só sobrou 30%. Esses 30% não vão dar para a gente resolver os problemas que a gente tem. Então vamos privatizar, porque está vendo? Está vendo como é que é ineficiente aí, ó? Tudo caindo aos pedaços, degradado. Mas engraçado que então para a iniciativa privada vai se dar um aporte, se privatiza e continua se dando um aporte. Mas para nós aqui, que se tivéssemos então o mesmo aporte, será que o sistema seria tão degradado? Será que teríamos essa quantidade de problema? Será que seria necessária essa tarifa maior? Mas essa tarifa maior não é de bobeira. E aí, eu passo a uma reflexão, que eu acho que deveríamos, sabe, realmente fazer uma reflexão sobre isso. Marcos, por favor. O temerário é que se criou uma expectativa de que as privatizações, incluindo a da CBTU, vão gerar um equilíbrio financeiro e será alcançada a eficiência na prestação dos serviços. Só que o equilíbrio em questão significa equilíbrio privado, ou seja, os que usam o sistema pagam os seus custos.
O equilíbrio